Nós criamos uma vacina para a Covid em 1 ano e meio. No entanto, a humanidade espera uma vacina para a AIDS há décadas. Por quê? Porque é muito mais complexa. Sabe, o coronavírus, comparado com o HIV, o coronavírus também sofre mutações, tanto que a gente tem essas várias ondas epidêmicas aí, não é? Mas o HIV é extremamente mutante. Você pega o vírus e quando você vai olhar daí a 7, 8 anos, quando aparece a doença, se você não fez o diagnóstico antes, aquele vírus não é mais igual ao que você pegou. Ele vai sofrendo alterações. E à medida que ele vai se transmitindo, ele também vai sofrendo outras mutações. E fica muito difícil, é como você atirar num alvo em zigue-zague, que você não sabe exatamente onde você vai encontrar. Precisaria achar no vírus uma estrutura que fosse comum, independentemente das mutações que ele sofresse. Porque aí seria fácil. Você dirigiria o estímulo imunológico para aquela variante. Isso não foi para aquela situação, isso não foi identificado até agora. E ele tem uma maldade particular que ele ataca justamente o sistema imunológico. Pois é. Que não é o caso dos outros, Não é o caso dos outros. E ele ataca as células, e não ataca qualquer célula no sistema imunológico. Ele ataca as células, se eu tivesse que usar uma analogia, eu diria, comparando a resposta imunológica à ação de um exército, por exemplo, ele ataca os linfócitos, que são os generais da resposta imunológica. E esses linfócitos, ele ataca, ele se multiplica no interior deles, e quando ele sai da célula, ele mata os linfócitos, e os linfócitos vão caindo. Os generais viram primeiro zumbis e depois eles morrem. E aí você começa a perder a coordenação da resposta. E aí você fica sujeito às infecções mais dessas com as quais nós convivemos sem ter problema nenhum. Né? Mudou o comportamento das pessoas nos anos 80. No entanto, hoje a gente vive um cenário de despreocupação com a AIDS. Se transformou numa doença crônica por causa dos medicamentos. O senhor vê crescendo o número de pessoas com AIDS? Como é que o senhor vê isso? Olha, quando você analisa a população de um modo geral, não. A incidência ainda é baixa na população. Mas quando você analisa grupos especiais, ela pode ser muito alta. Você pega, por exemplo, jovens homossexuais. Os homossexuais da sua geração, mais da minha ainda, perderam amigos íntimos, pessoas que perderam namorados, que perderam... Perdemos artistas brilhantes. Pois é, o impacto era enorme, porque quando apareciam as fotos de uma pessoa famosa... Um brutal estigma social. Né, você via aquele rosto encovado, uma pessoa destruída pela doença. Né? E aí havia um comportamento... Olha, lá no Carandiru, nós tínhamos muita morte por AIDS, né? Claro. E lá não tinha recurso nenhum na época, né? E não havia ainda essas drogas, não havia nada. Eu cheguei a perder 5 a 6 pacientes por semana no Carandiru. Então chegava aquele cara, bandidão, forte, e depois de 3, 4 meses era uma sombra do que ele tinha sido, uma pessoa esquálida. Os outros todos ficavam assustados com isso. Nós acabamos com o uso de cocaína injetável, que era a droga na moda naquele tempo, por causa disso. Porque o exemplo estava ali, as pessoas olhavam e diziam, pô, fulano aqui chegou, olha como ele está. E já se sabia que era o sangue. Já sabia que era transmitido. Hoje o que aconteceu? Essas pessoas desapareceram, felizmente, essas imagens desapareceram, felizmente. E você pega essa garotada mais jovem, para eles, AIDS não tem o significado que teve para você, na sua geração ou na minha. Para eles é uma coisa que, se eu pegar, tem tratamento. Ele não, sabe, o jovem em geral tem um problema... Aconteceu aquela coisa perversa que você tem o tratamento e ao mesmo tempo se abre uma janela para a doença. Pois é, tem tratamento. Se eu pegar também não é tão grave assim. Ele não pensa que ele vai ter que tomar medicamentos pelo resto da vida. Ele não pensa nessa coisa. Aliás, com os jovens acontece uma coisa muito interessante. Por
que só fazem besteira. O moleque sai dirigindo bêbado, outro faz... Na verdade, você tem o lobo temporal, onde estão armazenadas as emoções, etc., do cérebro. Ele amadurece muito rápido. 14, 13, 14, 15 anos, na adolescência. Agora, o lobo frontal, que é o lobo encarregado da tomada de decisões, o lobo frontal se relaciona com todos os estímulos que vêm dos outros lugares. A visão, que você olhou, viu aquela situação, a audição, tudo, ele recolhe todas essas informações. E diz para você, faz isso aqui agora. Então tem fumaça, tem um cheiro de fumaça, tem não sei o que, ele diz, sai correndo, que está pegando fogo em algum lugar. Ele vai amadurecer bem mais tarde aí, ao redor dos 20 e poucos anos, 25 anos. Então você pega essa geração, são bombardeados pela testosterona e as mulheres pelo estrogênio, que estão nessa fase que você atira em tudo que se move, não é? Mas não tem ainda aquela maturidade para pensar nas consequências daquela atitude que você vai ter. Pronto, é o caminho armado, inteirinho, né? E se você nessa hora fala, não, mas tudo bem, também se eu pegar, porque essas decisões são tomadas rapidamente, é uma questão de ocasião. Claro. E aí você diz, bom, mas também se eu pegar, não vou morrer disso, né? Alguns dias um garoto nos Estados Unidos tinha acabado de se formar, estava num barco, não sei se vocês viram a notícia, 18 anos, acho, e eles estavam, acho que nas Maldivas, se não for Maldivas, mas e era um mar cheio de tubarão. E aí alguém falou, desafio, vamos pular, vamos ver quem tem coragem de pular. Ele falou, eu tenho. E tem o filme, está circulando. Ele pula... E é comido pelo tubarão. E ele desaparece. Porque ele foi comido pelo tubarão. É comido pelo tubarão. O tubarão matou. Levou lá para baixo. E ele pulou. E aí você pergunta, mas com 18 anos você não sabe que o tubarão vai lhe pegar? Talvez saiba. Vai pegá-lo? Não, eu sei, mas eu... Essa é a explicação. Reinaldo, é por isso que o Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, dizia, o jovem é um idiota. Eu sei porque já fui jovem. Não, e tem uma boa, né? Assim, que conselho o senhor dá aos jovens? Envelheçam, pelo amor de Deus. O que é espetacular. Eu vou fazer uma pergunta que tem um componente de natureza política, mas também mexe com a sua categoria. Por que há tantos médicos reacionários? Especialmente... isso ficou claro especialmente nessa questão agora da doença, da Covid. E eu confesso que haver jornalista que fica falando bobagem sobre Covid, tudo bem, porque a gente fala bobagem sobre um monte de coisa, não é só sobre isso, não. Não é bobagem sobre um monte de coisa. No jornalismo, as ideologias contam bastante, elas estão muito presentes ali, né? No meio que o senhor vive bastante, que é o dos artistas também. Né? Médicos, em tese, eles, se não são cientistas, eles estão ali nessa vizinhança. É compreensível que um médico seja contra a vacina? É compreensível que um médico tenha sido contra o uso de máscara depois de já estar... Porque no começo tinha uma dúvida, sim, se não. Depois não tinha mais dúvida nenhuma, estava claro que sim. Por que isso aconteceu? O senhor tem alguma explicação? Ou a favor, ou o senhor ficou tão perplexo como eu e acabou? Eu ou a favor de um tratamento que não era comprovado. Ou então o negócio da cloroquina. Isso, cloroquina. Mas cloroquina, o pacote, né? Azitromicina. Que depois teve a pergunta do Otto Alencar, ela até a resposta, não vou citar nem o nome, mas a resposta mais ou menos ela deu de Wikipedia, né? Só sabe a diferença no protozoário e um vírus? A cloroquina é um antiprotozoário. Por que é que isso aconteceu? A sua perplexidade é igual à minha? Eu acho que é maior. Claro, porque você é da área, né? Eu não esperava isso de jeito nenhum. Você tem uma pessoa que é contra a vacina, um médico contra a vacina. E existem muitos que são contra a vacina. Eu acho que são por razões provavelmente políticas, não pode ser pela racionalidade. A racionalidade não te leva a uma situação como essa. O que me preocupa nessa história toda é que raio de formação nós estamos dando nas nossas faculdades de medicina. Que raio de formação?
Você levar uma pessoa, um médico, um cara que estudou 6 anos, ser contra a vacina, e alguns são ativistas contra a vacina. Sim. O que é muito mais grave, porque disseram, eu não tomo vacina. Tudo bem para eles, eu não tenho essa responsabilidade social. Claro que você tem, porque se você pega a doença, você transmite.